Seja bem-vindo ao ABVcast, o podcast da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital. Eu sou Rodrigo Loureiro e eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios do ABVcast Itali Colini, líder da Potência Ventures aqui no Brasil, e também Gilberto Ribeiro, sócio e CIO da Vox Capital, para conversarmos hoje sobre investimento de impacto, como unir propósito e também retorno no Venture Capital. Eu queria primeiramente dar boas-vindas aos dois e agradecer a presença. Muito obrigado, sejam bem-vindos aqui ao ABVcast. Obrigada, querido, pelo convite. Obrigado. Então eu já vou começar primeiro com as damas. Gilberto, você me dá licença, por favor. Itali, por favor. A gente fala sobre investimento de impacto, ainda tem gente que confunde com filantropia, tem gente que ainda confunde com ESG. Como definir investimento de impacto? Vamos começar pelo básico, a gente vai aprofundando ao longo da conversa, por favor. Sim, essa é uma conversa longa, porque você fazer investimento com impacto social ou ambiental há diversas maneiras, há diversas estratégias para fazer investimentos que tenham impacto positivo, seja social ou ambiental. A nossa definição, enquanto Potência Ventures, são investimentos em empresas com fins lucrativos, ou seja, a gente está procurando empreendedores fazendo negócios, em que esses negócios, no seu core, na sua atividade principal, tenham como uma intenção criar um impacto positivo na educação no futuro do trabalho. Isso significa que a gente não faz doação, isso significa que a gente não faz filantropia, e isso também é bem diferente do que a gente chama de risco ESG, ou ASG, Ambiental, Social e de Governança, que é um framework, um modelo de análise de risco muito diferente de construção de tese de investimento. Escolher no que você vai investir é uma tese de investimento. Olhar os riscos ambientais, sociais e de governança é uma análise que qualquer pessoa pode fazer, independente se ela está investindo ou não. Então, acho que tem algumas diferenças básicas aí. E, Gilberto, quando a gente fala de investimento de impacto, talvez a primeira coisa que as pessoas pensem é impacto no meio ambiente, é preservação ambiental, mas não é só isso também. Queria ouvir um pouco mais sobre a tese da Vox Capital e o que vocês entendem por investimento de impacto. Boa. Obrigado, Rodrigo. Bom, na Vox a gente tem uma tese que a gente chama de um mundo 100% regenerado. Então, a gente tem 4 grandes campos de aspiração, né, que não são exatamente setores, não são exatamente lugares da economia, mas são aspirações que a gente tem para a mudança do mundo como ele é hoje. O primeiro campo de aspiração é investir em coisas que tornam a vida das pessoas vidas plenas, né, que as pessoas possam viver suas vidas de forma plena. A segunda coisa é investir em soluções que permitam que a gente more em cidades que a gente adore morar. A terceira é fortalecer em negócios, projetos, startups que fortaleçam as instituições, promovam a equidade e que tenha um ambiente institucional que nos represente efetivamente. E a quarta é reaprender a viver no planeta, né? Onde a gente acredita que, infelizmente, se tudo der errado, a gente vai ser extinto, mas a Terra vai estar super bem. O que a gente precisa efetivamente é aprender a viver em harmonia. Então, dentro dessas 4 grandes aspirações, a gente tem teses que podem ser transversais a elas, né? Então, quando a gente está investindo numa GovTech, por exemplo, a gente está fortalecendo o ambiente institucional. Quando a gente está investindo numa empresa de educação, a gente está ajudando as pessoas a viver melhor. Quando a gente investe em infraestrutura urbana, né? A gente tem um fundo dedicado só à transição energética e infraestrutura urbana. Isso ajuda a gente a viver em cidades melhores. Então, tudo aquilo que torna a vida das pessoas ou do planeta melhor através de soluções de negócio. Nossa produção separou alguns dados aqui. Um dos dados que me chamou muito a atenção é que o mercado brasileiro hoje de investimento de impacto já tem mais de 18 bilhões de reais em ativos sob gestão. É um número que, à primeira vista, salta aos olhos. Mas vocês que já estão acostumados com esse mercado, que já estão nesse mercado há algum tempo, o Brasil ainda está engatinhando no investimento de impacto frente a outras potências mundiais? Ou esse número já é um número confortável que dá para se orgulhar? Depende muito do referencial, né? Se você olha para Europa e Estados Unidos, a gente ainda tem assets under management muito pequeno. Mas se você olha para o crescimento nos últimos 20 anos, você teve um crescimento acelerado desse tipo de investimento. Só que, na minha humilde opinião, acho que ainda está longe do nosso potencial total. Não sei você, Giba, o que você acha? Eu concordo. Eu acho que
dado o potencial não só do Brasil, mas de toda a região latino-americana, né? A gente tem um contingente populacional gigantesco, somos a maior audiência online e tal. Esse tipo de estratégia deveria ser maior, assim. Acho que tem fatores macroeconômicos, obviamente, que afetam, mas afetam todo o ambiente de risco. Agora, eu tendo cada vez mais falar que a gente, quando olha o investimento de impacto como uma coisa separada do conjunto de investimentos, talvez a gente perca uma oportunidade maior de pensar quais são os impactos dos investimentos, não os investimentos de impacto, né? A gente fala de 18,2 bilhões de reais de dinheiro intencionalmente sendo alocado com o objetivo de promover mudança. Mas, na verdade, a gente tem uma indústria gigantesca de fundos que aloca dinheiro sem pensar na consequência desse dinheiro, né? Então, talvez a gente esteja deixando de viver uma fase em que a gente pensa no investimento de impacto e deva começar a se perguntar qual que é o impacto do meu investimento. Ainda existe um certo preconceito de muitos fundos em relação ao investimento de impacto, de olhar, talvez ter um olhar um pouco torto, falando assim, isso não gera retorno, eu vou investir em outro tipo de empresa, em outro setor, porque o retorno vai ser maior e no final das contas, o que eu quero é dinheiro na conta, é dinheiro entrando. Existe ainda um certo preconceito, um certo olhar ali enviesado? Vou começar com você, Italy, por favor. Existe com certeza um olhar enviesado, mas eu acho que dá para dar um desconto, muitas vezes, porque ainda é uma indústria que está se consolidando. Ou seja, você não tem, como no mercado financeiro tradicional, você tem 200 anos de histórico do que funciona ou não funciona para retorno. Em investimento de impacto, você tem o quê? 40 anos de história, né, de estudo, de entender um pouco se é possível sobre ter uma sobreperformance em relação aos índices tradicionais, ou seja, ainda é um campo que está se desenvolvendo, assim como as definições de investimento de impacto. Então, eu acho um pouco, talvez, injusto a gente colocar essa análise, né, e ter esse olhar um pouco mais viesado sobre, acho que é impossível combinar retorno financeiro e impacto social. Não é impossível, já foi feito em diversos casos. E dois, você precisa de muito mais tempo inovando com algo, principalmente com instrumentos financeiros, para você entender o impacto de longo prazo. Quando a gente fala em impacto social, hoje a gente consegue medir o que a empresa faz muito bem, que é o input, e o output, que é o resultado imediato. Então, eu olho para uma empresa de educação, por exemplo, como a Árvore, como a Letros, e eu vejo o número de estudantes que estão acessando essa solução. Eu ainda não consigo medir o quanto a oportunidade de ascensão social deles estava relacionado com ter um melhor letramento, com ter um melhor desenvolvimento da leitura ali no ensino básico. Então, 40 anos é muito pouco, né? Se você pensar desde aí do microcrédito, que eu acho que é 40, 50 anos, é muito pouco ainda para você categoricamente afirmar que é impossível combinar as duas coisas. Mas pode ser mais difícil, porque você está colocando alguma análise a mais. Então, você, além das análises que todos os VCs tradicionais já fazem, que tá no mercado escalável, tem potencial de crescimento, é uma solução inovadora, além de todas essas análises que já são feitas no âmbito tradicional, a gente ainda coloca uma camada acima, que é quais são os impactos possíveis disso e será que isso vai se manter? Então, a intencionalidade do empreendedor, por exemplo, é muito importante, porque às vezes a empresa vai crescendo, vai trazendo outros investidores, esses outros investidores vão trazendo uma camada de governança e de influência para o produto, para quem é servido, ou seja, é mais difícil você manter a intenção de impacto no longo prazo junto com as análises financeiras, porque é uma outra camada, é uma camada que as pessoas não estão acostumadas a olhar. Não sei, Giba, o que você acha, mas eu acho que em muitos casos é difícil falar com muitas pessoas que são do mercado financeiro tradicional, porque é difícil explicar essa camada a mais, né, que a gente precisa trazer para o olhar. Eu acho que é uma questão de responsabilidade, na verdade, assim. Impacto é como se fosse uma dimensão adicional, como a Itália está falando, né? Então, a primeira vez que um teórico usou o conceito de risco foi na década de 50. Em 1952, Henri Markowitz foi lá e criou, né, o conceito de teoria do portfólio ótimo. E em 1952, tinha 4 anos que a indústria de hedge funds tinha começado a existir, né? Então, a gente está falando que hoje uma coisa que a gente toma como óbvia, que não, onde tem risco tem retorno e tal,
tem pouco mais de 75 anos de história. Essa teoria ela só foi reconhecida amplamente por um público maior do que um público acadêmico oculto na década de 90, quando Markowitz ganhou o Nobel. Então, o que a gente está falando a gente passou os últimos talvez 30, 40 anos olhando para a fronteira eficiente do risco e do retorno e da alocação. O que esse tipo de investimento que Thalia e eu praticamos faz é adicionar essa terceira camada e falar, tá, toda vez que você faz uma alocação de capital, você tem um trade-off entre risco e retorno. Claro. Você fala, bom, eu vou para cada unidade de risco a mais que tomar, eu quero ser remunerado. O que essa forma de investir introduz é a custo do quê? Né? Então, tudo bem, você quer ter um retorno a qualquer custo, o mais alto possível, tal, você poderia estar investindo em atividade lícita. Eu não ligo para a mudança do clima, eu quero ganhar dinheiro no matter what. Tudo bem, você vai ter uma TIR maior, talvez num espaço de vida mais curto, a gente está acelerando a extinção, não está. Então, eu acho que quando a gente introduz essa terceira variável, a gente deixa de pensar da fronteira eficiente do risco e retorno e passa a pensar no que seria o plano eficiente de alocação entre o que é risco, o que é retorno e qual o impacto daquilo, que pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser neutro, mas ele não deveria ser negligenciado por ninguém, nem mesmo as pessoas que se dizem investidoras tradicionais. Por conta dessa mudança de pensamento, né? Dessa linha de pensamento, melhor dizendo, fica um pouco mais difícil encontrar sócios para que eles financiem as gestoras, os limited partners, para que eles coloquem o dinheiro? Ou hoje talvez esteja um pouco até mais diversificados, os LPs já estão entendendo, já querem apostar em investimento de impacto? Queria ouvir de vocês dois. Acho que eu posso começar porque a gente tem naturezas distintas. Assim, a Vox, ela tá com 17 anos agora. A gente começou como uma gestora pioneira aqui no Brasil, e ano passado a gente terminou com um pouco mais de 1.850 bi de ativos sob gestão, né? Então, quase 2 bilhões de reais, isso coloca a Vox perto do quartil superior das gestoras independentes. O que eu tenho visto nos últimos 15 anos? O que começou como um nicho, uma coisa separada, hoje está virando uma conversa difícil de não ter, né? Por vários fatores. Eu acho que a gente tem fatores exógenos como crise do clima, desigualdade crescente e vários outros fatores que levam a gente a refletir sobre a nossa responsabilidade, a responsabilidade da nossa alocação. A gente tem questões regulatórias, né? Então, hoje, a indústria de fundos de pensão, por exemplo, no Brasil, tem sido cada vez mais chamada a refletir sobre não só como as pessoas que são beneficiárias dos planos vão se aposentar, mas em que mundo elas vão se aposentar também, né? Então, quais são os riscos ainda socioambientais das alocações e tal, mas cada vez mais pensando em como essas alocações podem ser dirigidas justamente para fazer com que essas pessoas se aposentem num lugar melhor. E eu acho que um terceiro trend é o trend da mudança de consciência das pessoas, né? A gente está, ao longo dos próximos 10, 15 anos, vivendo uma das maiores transferências de riqueza entre gerações. E com gerações cada vez mais novas, né, millennials e geração Z, preocupados com o legado que o dinheiro delas está deixando, né? Tanto da origem do dinheiro, né? Então, estou herdando um dinheiro que traz uma responsabilidade pelo como ele foi gerado, mas também quanto o legado que eu quero deixar em nome da minha família, em nome do que eu construí. Então, acho que a soma desses trends faz com que não necessariamente seja mais fácil fazer o fundraise, porque fundraise num país como o Brasil é difícil, Claro. independente do ciclo, mas no mínimo faz com que a conversa precise ser instalada. Assim. E aí, uma vez você tendo dados, você tendo track record, você tendo bons cases para mostrar, a conversa vai sendo facilitada. Assim. Eita, ele quer complementar? Sim, até porque a gente está em posições complementares, né? Então, nós somos LPs da Vox, então a gente tem esse histórico aí de anos e a gente aloca em outros fundos também, de América Latina e Estados Unidos. Então, desde 2011 a 2012, a Potência aloca em outros fundos de Venture Capital na região inteira, olhando para gestores que querem fazer impacto, mas se você pensar
2011, 12, 13, você não tinha também tantos gestores se propondo a isso, tanto que Vox foi um dos únicos aí. Então, a gente entende que para um LP que está, no caso, à frente do seu tempo, né, que já queria fazer investimento de impacto lá atrás, também era difícil encontrar oferta. Então, a gente começou a alocar em fundos diferentes, mesmo que não tivessem um mandato explícito de impacto, mas que os gestores, os GPs, tivessem iniciativa de pensar impacto de alguma maneira. Ou de começar a testar, ou de começar a mensurar de alguma maneira o impacto. Então, do ponto de vista da potência, dá para ver que cresceu muito o número de fundos que se posicionam como fundos de impacto desde 2015. Hoje a gente consegue alocar em mais fundos. Uhum. Mas eu acho que o pico foi mesmo do mesmo jeito que para o Venture Capital tradicional, 2020, 2021. Então, agora, nos últimos 2 anos, está difícil tanto para os tradicionais quanto para os fundos de impacto levantarem capital. Só que o tema está menos espinhoso. É menos tabu hoje do que era 5, 10 anos atrás, né? A gente falou sobre a visão dos LPs. Falamos da visão das gestoras, mas e a visão dos empreendedores? Vocês que lidam com empreendedores, eles já entenderam que é investimento de impacto ou vocês ainda recebem alguns pitches que vocês falam, não, amigo, isso aqui não é investimento de impacto, precisa reformular um pouco a tese? Já caiu um pouco no conceito dos investidores, dos empreendedores? O que você acha, Gino? Eu acho que, assim, tem os dois fenômenos, né? Para quem tá fundraising, você sempre pensa como é que eu vou adequar a minha mensagem para quem tá recebendo. Então, acontece sim de receber pitch de coisas que talvez eu não investiria e tal, mas fantasiadas vai de impacto. Agora, eu diria que para quem trabalha com venture capital, você ser um sócio que tem uma tese, tem um propósito, tem uma razão de existir que vai além do ganhar dinheiro, é um fator de diferenciação, né? Então, é um fator de diferenciação porque você atrai sócios. A gente tem que lembrar que dinheiro na nossa indústria é commodity. Eu tenho dinheiro, assim como o Kazak tem dinheiro, o Monax tem dinheiro, a Stella tem dinheiro. Todos ótimos gestores, todo mundo tem a mesma commodity que é dinheiro. Onde a gente se diferencia? No como a gente cria valor e cuida dos nossos empreendedores. Então, você ter um sócio que pensa como você, que tem valores semelhantes aos seus e que tem um propósito semelhante ao seu, acaba se tornando um fator de diferenciação. Então, para aqueles empreendedores que de fato são intencionais e que começaram a empreender não só porque viram no mercado de tecnologia ou em qualquer mercado uma oportunidade de ganhar dinheiro, mas tinham uma conexão pessoal com aquele problema, ter um sócio que pensa da maneira semelhante acaba sendo mais atrativo do que simplesmente trazer mais dinheiro para o seu cap table. E como que você tem visto, Eitari? Eu sinto que tem 2 perfis interessantes de empreendedores que me chamam a atenção, que eu tenho visto bastante no Deal Flow. Um perfil que é super intencional, então o cara nasceu para criar uma solução com impacto social, impacto ambiental, mas ele não sabe escalar. Então ele tem que aprender a linguagem do venture capital e da escalabilidade. E por outro lado, quando eu vou em eventos mais tradicionais, né, seja Silicon Valley, seja aqui no Brasil mesmo de tecnologia, eu vejo muitos empreendedores que nasceram para fazer uma empresa escalável e não perceberam que o que eles estão fazendo pode ser considerado empreendedorismo de impacto. Então, aí esse precisa do banho de loja, do impacto e da mensuração. Então, eu acho que esses 2 perfis, eles acabam aparecendo bastante pra gente. Então, para um, eu tenho que educar de alguma maneira, eu tenho que olhar pro que ele tá fazendo e falar, putz, ele vai construir uma empresa escalável, ele já construiu, e eu tenho que ter a conversa com ele para entender se tem intencionalidade ali. Se ele só encontrou uma oportunidade de mercado, ele vai estar sempre fazendo isso. Ou se tem alguma questão mais intencional para mensurar o impacto. Porque esse pode ser um bom empreendedor para mim, que ele vai me ver como diferencial. Porque ele vai falar, pô, todos os meus outros investidores já falam de business comigo. Eu quero falar com esse investidor sobre impacto. Então, acho que muda aí um pouco a coisa. E do outro lado, é o empreendedor que é muito intencional, vem do coração, quer construir a coisa, né, o negócio de impacto da vida dele, mas ele não percebeu que se ele pegar dinheiro, ele tem que vender lá na frente. Sim. Ô, Gilberto, eu queria até aproveitar quero até o gancho da minha próxima pergunta, que é o seguinte,
gestoras não têm só a função de assinar o cheque e entregar o cheque para o empreendedor. Tem a missão também de ajudar a construir aquelas empresas. É o famoso smart money, né? Você entrega o cheque, mas o cheque acompanhado de conselhos, de ensinamentos, enfim. Quando você atua com uma empresa de investimento de impacto, né? Uma startup de investimento de impacto, vocês têm essa missão de tentar equilibrar as duas coisas? Vocês encontram esse desafio para os empreendedores? Olha, o empreendedor ele está lucrando muito, mas de repente ele enxerga que não está fazendo tanto impacto, ou vice-versa. Como que vocês equilibram isso dentro das empresas em diferentes estágios? Tá. Interessante, assim, não é tão binário quanto equilibrar lucro e Claro. impacto. Eu acho que é um contínuo do quanto e quão profundamente você conhece sua proposta de valor. Eu acho que toda empresa, quando ela nasce, né, ela nasce com, sei lá, com uma ideia do que, né, uma hipótese do que pode ser o problema que ela está resolvendo. E ela, quando faz sua rodada anjo, quando levanta seu primeiro cheque ali, cria as formas de interagir com o público para validar aquela hipótese. Quando você adiciona uma camada de gestão de impacto, basicamente o que você está fazendo ao longo do ciclo de vida daquela empresa é identificar o quanto de fato a sua proposta de valor está sendo percebida pelo seu cliente. E como a sua proposta de valor muda a vida daquele seu cliente, né? Então, o que eu diria é que conforme você vai amadurecendo, você vai investindo cada vez mais nessa investigação. Vou estabelecer um paralelo que talvez seja mais conhecido. Quando você pega uma startup seed e pensa, vamos organizar a disciplina financeira dessa empresa. Você não chama um auditor de uma Big Four, contrata SAP, traz um CFO que já fez IPO e bota controles internos na empresa. Você ajuda o empreendedor a gerir o caixa, você ajuda a criar, né, os primeiros controles e tal. Com gestão de impacto é um pouco parecido, né? Se você está num estágio inicial, você quer provar uma hipótese de proposta de valor, eu acho que a minha proposta de valor é adequada para um público de classe C, D e E. Legal. Como é que você testa essa hipótese? Como é que você faz isso? Você ouve esse público, você cria evidência anedotal, você mostra que o produto é acessível ou de fato ele tem um custo de transação menor, tal. Por que que você faz isso? Porque a cada interação que você tem na gestão e na mensuração do impacto, você vai tornando a evidência que você coleta das duas ou uma forma de melhorar a sua proposta de valor, né? Ou seja, eu achava que eu tinha impacto, mas quando eu fui ouvir meu cliente, eu descobri que ele não era percebido assim. Então, preciso mudar meu produto, meu serviço, minha tese. Ou descobrir que é isso. Descobrir que tem um super impacto e que muda a vida das pessoas, e isso vira uma peça poderosa de comunicação para você, né, acessar mais clientes, converter mais clientes. Então, ao longo do teu ciclo de vida, isso vai evoluindo. E conforme você vai ficando, né, você vai atingindo escala, a gente tem empresas, por exemplo, a principal empresa do nosso portfólio hoje, de maior retorno, já devolveu algumas vezes o valor do fundo, é a Cellcoin. Essa é uma empresa que foi crescendo e ao longo do crescimento dela foi produzindo estudos de maior profundidade sobre qual é o impacto dela. Sim. Inclusive avaliando até o potencial impacto negativo de algumas coisas que elas faziam e como mudar isso, né? Como se defender do risco de uma atividade negativa. Então, é uma jornada, é um contínuo. Provavelmente, no caso da Potência, tem até a especialidade setorial, né? Sim. Como nós investimos tanto em fundos de venture capital quanto diretamente. Sim. Então, a gente tem aí um portfólio de quase 50 fundos de 30 firmas diferentes e 28 empresas que a gente investiu nas Américas, tá? Um exemplo bem parecido com essa questão da Cellcoin é a Letros. A Letros, conforme foi crescendo, foi atraindo capital filantrópico para mensurar impacto. Então, o capital filantrópico que eles atraíram não foi para operar, foi para fazer uma parceria junto com o J-POL, que é um órgão internacional de pesquisa de impacto, tem muitos acadêmicos conectados a ele, para fazer um estudo em profundidade sobre o impacto da Letros, né, da utilização da Letros, no ensino médio no Espírito Santo. Então, olha como também né, focou em um estado. No ano que eles fizeram esse levantamento, eles acompanharam por mais de 6 meses o desempenho dos alunos nas escolas e o desempenho das escolas no Enem. Se a gente utilizasse se a gente olhasse para as escolas que utilizaram Letros, só para elas, o Espírito Santo estaria em primeiro lugar na nota de redação do Enem.
enquanto que acho que estava em quinto ou sexto. Então dá para ver também um pouco desse impacto de médio prazo, que seria, né, 1, 2, 3 anos utilizando a plataforma, como tem impacto no seu letramento e na sua escrita. Mas esse foi um esforço que eles só conseguiram fazer durante a série B. Entendi. Então, seed, pré-seed, seed série A, não dava para fazer, não tinha como fazer um estudo tão complexo como esse. Então, a gente vê exatamente a mesma coisa que a gente vê em governança, em todas as atividades, digamos assim, gerenciais da empresa, você vai adicionando complexidade e maturidade, né, ao longo do tempo. Fazer aqui um bate-bola rapidinho. Vamos lá. Controle climático, acesso à educação, acesso à saúde, mais serviços financeiros para quem precisa. O que está mais quente hoje no mundo das startups de impacto? Ítali, por favor. Assim, nosso foco é educação e futuro do trabalho, apesar de não ser o foco da maior parte dos investidores privados. Então, é um foco nosso muito ligado à tese de desenvolvimento de capital humano. Não tem como você ter desenvolvimento econômico, não tem como você ter ascensão social, não tem como você ter bons trabalhadores se de alguma maneira você não tiver uma base de educação forte. E também o reskilling, né? Você treinar pessoas para outras. Hoje em dia, as pessoas vão ter 3, 4 profissões num período de 80 anos de vida. Elas não vão ter uma ou duas. Então, como que a gente pode olhar para isso? É um foco nosso, mas a gente entende que não está super em alta no mercado de venture capital. Acho que eu vejo muito em alta a questão climática. No mercado de venture capital, atraindo bastante coisa, energia renovável. Então, acho que assim, educação está um pouco deixada de lado. Sinto muito, gostaria que todos voltassem a olhar para a educação com essa intenção de impacto, mas eu vejo mais a problemática do clima, também saúde, tenho visto mais. Educação teve o seu pico ali quando teve a pandemia, né? Gilberto, não vale educação. Qual que é o outro tema que está em voga hoje? Assim, a gente tem se posicionado na Vox, principalmente nos nossos fundos proprietários, a olhar a intersecção entre o que é fronteira da tecnologia e o que é vocação do país. Tá. Assim, né? Então, se você hoje é uma gestora de venture capital, você não pode não falar de inteligência artificial. Isso está mudando a forma como se empreende, isso está mudando a forma como se financia, isso está mudando, inclusive, a configuração da sociedade. Né? Os impactos da inteligência artificial podem ser vários, inclusive sobre uma classe que vai sofrer uma mudança de skilling muito rapidamente. Então, a gente está olhando para a inteligência artificial como um habilitador de vocações do país. Olhando principalmente para a agricultura e uso do solo, né? Então, como você pensa, como você faz com que a principal atividade hoje, uma das principais atividades econômicas do país, deixe de ser a principal emissora de gases de efeito estufa. A gente está olhando para a energia e descarbonização. E a gente está olhando para bioeconomia e uso de recursos, né? Circularidade no uso de recursos. São 3 grandes teses que a gente sente que são intersecções boas entre o que a tecnologia pode transformar no como a gente empreende, como a gente monta os nossos negócios, e o que são vocações para o país, principalmente nesse novo cenário geopolítico que a gente está atravessando. A gente tá num ano, começa 2026, que começa agitado, né? Começa agitado no cenário macroeconômico, no cenário geopolítico. A gente começa com uma perspectiva de queda na taxa de juros, já não sabe se vai cair tanto assim. Como que isso vem afetando os investimentos que vocês pretendem fazer para 2026? Quais são os planos? Queria ouvir de vocês dois, tanto de Vox quanto de Potência Ventures. Começar com você, Ítali, por favor. Eu acho que assim, a gente tem que encarar que esses ciclos ou essas mudanças que a gente tá vendo, tanto políticas quanto econômicas, para nós da Potência, elas não afetam a tese principal, que é as pessoas sempre vão precisar aprender para entrar no mercado de trabalho. Então, eu acho que é importante a gente notar que teses de venture capital muitas vezes não vão ser tão cíclicas, assim, né? Tem necessidades que a sociedade sempre vai ter. Então, para nós, óbvio que a gente olha para a taxa de juros com certo receio, a gente vê que boa parte dos fundos que a gente investiu também tem levado mais tempo para captar fundos subsequentes. Então, eu acho que o período aí, né, o termo do fundo, ele acaba muitas vezes se estendendo, mas a tese em si, ou seja, o tipo de empreendedor que a gente vai buscar, os gaps de educação que precisam ser preenchidos e o tipo de solução que a gente vai buscar para isso,
ela não é tão afetada pela taxa de juros. Então, eu acho que a gente precisa também diferenciar um pouco, né, o que a gente vai olhar no macro e o que não muda na nossa tese, porque a necessidade, a demanda sempre vai estar ali. Eu olho até com viés um pouco positivo, assim. Eu acho que a gente está passando por vintages de correção. 2021, 2022 foram vintages de loucura, né? Sim. Qualquer Zé Muito Mané fora da captava curva. dinheiro e tal. Então, eu acho que da ponto de vista do ponto de vista da oferta de negócios, né? Eu acho que hoje a nossa mão de obra, nosso input principal, nossa matéria-prima são boas empresas, né? A gente vive de achar, identificar boas empresas. Eu vejo empresas mais maduras, mais eficientes no uso de caixa, né? Então, o ambiente de menos liquidez, ele faz com que você tenha que ser mais criativo e mais diligente no uso dos seus recursos. Eu vejo um perfil de empreendedor diferente também. Hoje em dia, o Brasil nunca foi uma economia das mais fáceis. Taxa de juros nunca foi uma coisa que trabalhou ao nosso favor. Então, empreender é um ato de amor e de loucura, né? Você tem que, de fato, ter uma paixão muito grande pelo que você faz e você não pode fazer muita conta de custo de oportunidade. Então, o que eu vejo hoje é uma classe de empreendedores que empreende não porque saiu do uma Ivy League e é uma coisa talvez mais legal do que se fazer do que trabalhar numa consultoria. Assim, eu vejo empreendedores que estão efetivamente identificando problemas reais, se dedicando a esses problemas e entendendo que a partir deles eu posso construir grandes companhias. Então, eu vejo esse viés positivo do ciclo que a gente está vivendo. Com, obviamente, ressalvas, né? É mais difícil atrair capital, então acho que hoje quem tem dinheiro, né? A gente tem alguns fundos com dry powder para investir. Está numa posição mais confortável do que quem está fundraising, né? Então você tem a oportunidade de selecionar bons negócios, valuations talvez mais próximos da realidade e tal. E também com uma ressalva que é, se você antes pensava em modelos de negócio que necessariamente precisavam escalar rápido para ser globais, o ambiente externo já não te permite fazer esse raciocínio imediato. Então a gente acaba tendo um hedge natural, que é o tamanho do Brasil como mercado interno consumidor, mas isso faz com que pensar as cadeias de fornecimento, pensar para onde você vai exportar a sua solução, para onde você vai se posicionar, seja um layer adicional na estratégia do teu negócio, né? Então, pensando, por exemplo, no agronegócio, né? A gente tem uma série de agtechs investidas. Não tá tão simples você fazer a escolha de quem vai ser parceiro comercial, quem não vai. Então, navegar o ambiente externo hoje tá um ciclo de maior cuidado. Então é com essa mensagem um pouco otimista, que eu gostei, que a gente vai encerrar aqui o ABVcast, o episódio dessa semana do ABVcast. Queria agradecer muito, Gilberto e Ítali, muito obrigado pela presença. Espero que vocês voltem mais vezes para a gente tratar sobre esse tema, tratar sobre novos investimentos e torcer, né, para que o investimento de impacto ele se torne cada vez mais frequente, não apenas na Vox Capital, na Potência Ventures, mas em várias outras gestoras que isso precisa acontecer, né, gente? Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. E você que acompanhou esse episódio, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Rodrigo Loureiro. Eu conversei com Gilberto Ribeiro, da Vox Capital, e Ítali Colini, da Potência Ventures. Se você quiser saber mais sobre cursos, eventos e demais conteúdos sobre Venture Capital, Private Equity, acesse o QR Code que você está vendo aqui na tela. Você vai encontrar tudo isso lá no site da ABVCap. Fique ligado também nos eventos da ABVCap. Vai estar tudo lá no site. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê na próxima aqui no ABVcast.